Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic. Oi pessoal, aqui é a Gido de Boa Literária, tudo bem com vocês? Eu quase não registrei muita coisa, mas é assim, acho que vlog é isso, é também a gente ser o mais natural possível e se esforçar para falar um pouco do que a gente está lendo no momento, do que está gostando. E hoje, em especial, eu tirei para ler, é isso, eu tirei para ler um livro que veio fazer parte do nosso acervo no dia 18 de maio passado e que eu tô me interessando. Quase não larguei hoje para poder vir falar aqui, quase não larguei, mas tá aqui, é muito bom, ele é muito imersivo, é uma experiência de leitura sem, acho que eu não tenho nem palavras, vai ficar aquém do que eu tô querendo falar aqui, que é esse livro aqui, O Caso das Sete Marias, do autor Flávio Moreira Ramos. Ele é roteirista, ele é ator de teatro, é coreógrafo, e esse é o primeiro romance dele, falando sobre um crime que foi cometido. Nesse momento eu estou em 50% dele. Era para eu ter falado um pouco mais cedo, mas assim, eu fiz algumas coisas. Deixa eu só ajeitar aqui as minhas coisinhas aqui. Deixa eu só colocar o meu suportezinho básico para poder falar com vocês, porque desse jeito aqui eu não estou conseguindo ficar segurando e falando ao mesmo tempo. Já acabei de descobrir que não é muito legal. Pronto, agora. Primeiramente, oi para vocês, bem-vindos de volta. E nesse vlog que é uma mistura de vlog com estúdio vlog e um pouquinho de rotina, eu vou falar um pouquinho do livro que eu tô lendo hoje, que eu tirei um dia hoje para ler ele. Era para eu ter lido naquele período que eu falei do vídeo convite que eu fiz. Eu até postei anteontem, eu acho. Tá lá no Instagram. Mas eu vou botar isso aqui lá no YouTube. Eu achei que é mais interessante falar dele aqui no YouTube. Mas era para eu ter lido no período de 6 a 7 de junho. Só que aconteceram muitas coisas na minha rotina. Eu cheguei a fazer umas ceninhas, gravar uns momentinhos tentando ler esse livro, mas não deram muito certo. Os arquivos não ficaram legais. Eu comecei a ler, inclusive, à noite. Quando a gente está morrendo de sono, não é o melhor momento para ler. E esse é um livro aqui que é bom a gente ler no momento que você está bem, com a cabeça fresca. E hoje de manhã foi legal. Eu comecei a ler ele, até aproveitei para dar um descanso das minhas tarefas. Eu arrumei o meu quarto, eu comecei a estudar um pouco de manhã. Já li 50% dele, eu tô perto disso, na verdade. Eu estou na página 58. E é uma experiência muito boa. Eu estou muito assim, presa a essa história. Eu quase não consegui largar esse livro hoje para falar com vocês. Porque no momento que a gente pega, a gente não consegue soltar ele. Ele tem um bom enredo, ele é bem desenvolvido. Ele tem um detetive que, além de fazer assim, relações com coisas que ele vê ali, ele tem um olho muito apurado mesmo. Ao menor detalhe na cena do crime, ele consegue absorver e abstrair para poder dar as impressões que ele tem. Esse livro, inclusive, ele tem fortes influências da Agatha Christie. Ele fala no prefácio dele que ele é fã da escritora, e eu percebi esses pequenos detalhes, várias citações da escritora aqui na leitura, e ele faz algumas referências também muito engraçadas. Aparece inclusive referências ao Tio Patinhas, que eu gosto muito, além de umas tiradas muito engraçadas, mas a história em si, ela é bem dramática. E esses momentos pontuais são legais para dar, tipo, essa quebrada, assim.
porque é uma história bem intensa. Eu vou ler aqui o que está aqui na contracapa, para vocês terem mais ou menos uma ideia do que eu estou falando aqui. Um crime, 7 vítimas, 7 testemunhas e 7 suspeitas. É a fórmula perfeita para a gente ter um romance de investigação policial, onde qualquer pessoa é suspeita e qualquer pessoa é inocente até prova em contrário. Eu ainda não terminei, precisei me segurar um pouquinho aqui, porque senão acho que eu devorava ele hoje. Mas acho que eu quero ver se eu termino ele amanhã. Isso se eu não devorar ele hoje ainda, mas eu precisei parar isso aqui, porque também eu tenho que retornar aqui para os meus estudos, porque senão eu não termino de estudar, eu não termino. Mas é isso, né? É isso. E eu vou falar um pouquinho também das outras leituras que eu estou fazendo, porque a minha bancada de estudo está meio bagunçada, mas é isso que acontece quando a gente está estudando. A bancada da gente fica bagunçada mesmo. Eu estou lendo nesse momento O Nome da Rosa. Olha o calhamaçozinho, gente, olha, tá muito marcado. Eu estou finalizando o 5º dia. Era para eu ter finalizado quando eu dei o diário de leitura, mas eu tinha que soltar o diário de leitura até para o pessoal ter uma ideia mais ou menos do que eu estou passando. E o 5º dia, ele me testou a paciência, ele me testou um pouco a paciência, porque algumas falas ao longo do livro testaram um pouco as minhas convicções. Não ao ponto de eu ficar irritada com ele, não a esse ponto. Mas eu fiquei um pouco, assim, em alguns trechos eu precisei me perguntar, será que isso aqui precisava mesmo ser discutido? Será que precisava? Essa leitura no 5º dia, quando chegou no 5º dia, ela me ajudou a entender alguns conceitos, mas eu precisei de muita paciência, porque teve horas que eu fiquei assim, Humberto Eco, por que tu fez isso comigo? Eu disse lá atrás, em janeiro, quando eu comecei o primeiro diário de leitura, que o primeiro dia foi o mais desafiador. E não foi trabalhoso de ler, porque a gente fala mais sobre a rotina no mosteiro do que da investigação propriamente em si. Mas não é dos mais desafiadores. Eu acho que agora que eu cheguei no 5º dia, finalmente estou finalizando, já vou, acho que para a semana começar o 6º, aí finalmente já vou ficar mais tranquila. Mas o 5º dia foi mais desafiador que o primeiro. Eu acho que é a minha percepção, o 5º dia foi mais desafiador. E eu estou lendo esse mês também esse livro aqui, que é a segunda meta do projeto Lendo Resident Evil, que é o Fissura, da Kelly Sloter, tá bem aqui, olha só. E eu tô marcando ele, olha, o marcadorzinho do Literuva, nem combinou com o livro, né? Nem combinou, imagina. Mas assim, eu tô gostando muito, é uma experiência muito boa, muito legal. Principalmente porque são gêneros muito diferentes, tá dando pra conciliar. Esse aqui tá super rapidinho. Se eu não terminar hoje mesmo, amanhã eu termino. Porque está sendo uma leitura muito boa. Eu não posso marcar, eu gostaria de poder marcar, mas esse livro aqui e este daqui não são de minha propriedade. Eles não são de minha propriedade. Esse aqui que é meu, esse aqui é meu, mas assim, é propriedade dividida. Esse aqui é meu e junto com a minha mãe. A gente vai ler. Mas deixa eu mostrar um pouco os livros para vocês. Desculpa, não mostrei. Olha só. Ele aqui é bem pequenininho, ele tem 133 páginas, não tem folha de guarda e é uma publicação independente. Não tem editor envolvido, é uma publicação independente do próprio escritor. Foi normalizada até por uma bibliotecária do CRB7, tá até aqui na ficha catalográfica, até aqui, olha. A diagramação está muito bem feita, muito legal, tem até contatos, tem o Instagram do Teatro de Departamento, que é o Instagram profissional do autor, Facebook, Instagram, tá, imagem de capa, tá muito bem diagramado. E deixa eu mostrar um detalhe que eu acho que é bem legal para vocês verem. Esse livro, ele tem, inclusive, alguma curiosidade, que ele é romance e é um romance fotográfico. Olha que legal, é um romance fotográfico. É uma combinação de romance com fotografia. Você vai vendo fotografias ao longo da leitura, que dão mais ou menos uma ideia do que é a família. O autor, ele fala aqui no prefácio dele que ele escreve meio que inspirado pela família dele, apesar de que a situação que ele falou aqui
Não aconteceu com a família dele. Ele falou assim, não, muito bem, os meus parentes estão vivos, muito bem, obrigada. Ele é muito bem diagramado, e tem uma narrativa muito envolvente, um enredo muito bom. Eu tô gostando demais da experiência. Aí, esse aqui é o livro que eu tô lendo agora. Esse é o outro livro que eu tô lendo agora. Aí, olha só a capa da Record. Aí tá bem aqui, a sinopse bem aqui. E a quarta capa bem aqui, falando um pouquinho do que é o livro. Eu sei que não tá, a luminosidade não tá boa aqui, mas é porque eu não quero usar o flash, porque fica bem no meu olho, aí é complicado, Eu não gosto muito de luminosidade assim direto. E parece assim que tá bem iluminado, mas não é não, já são quase 6 horas da tarde. E deixa eu mostrar também um pouquinho o nome da rosa. E o marcadorzinho tá saindo daqui, minha nossa. Pois é, está aqui, ó. Olha essa lindeza, gente. Deixa eu mostrar a folha de guarda dele. Olha só que coisa linda. E essas são as minhas leituras. Eu acho que provavelmente, como eu termino rápido esse aqui, eu já vou emendar para esse aqui de novo, que eu tenho que concluir a meta de leitura, porque em julho eu já tenho que ter concluído. Em julho eu já preciso ter concluído essa leitura aqui. E essa daqui está sendo bem rápida também, porque é um romance de mistério. Então, dos dois romances, são 2 romances de mistério, 2 thrillers. Talvez esse aqui até entre no meu projeto de leitura, porque ele também, de uma certa, é um romance policial, é um livro de investigação, é um thriller. Então tá aí, olha, terceira meta. Era 2 ou 3 livros por semestre. Eu coloquei 2 livros no vídeo lá no vídeo convite, que era esse aqui, o Com Sangue, que eu terminei com sangue, amei a leitura de Com Sangue. Mas é isso, né? É isso. Então, bora lá. Que além da leitura, eu vou fazer um momentinho aqui. Eu devia ter gravado alguns momentinhos de manhã, que eu estava assistindo um anime, começando a leitura desse livro. Mas é aquela história, é aquela pessoa que não tem ainda expertise para fazer vlog de leitura. Mas vamos lá. Espero que vocês gostem. Uma dica que eu dou para todo mundo que está estudando é você estude seus pontos fortes para você aperfeiçoar eles mais. Mas principalmente estude aquilo que a gente chama de calcanhar de Aquiles. Porque na hora de ter um bom desempenho, seja num seminário que você vai apresentar, seja numa prova que você vai fazer, num concurso que você vai prestar, o calcanhar de Aquiles é que vai ser o grande diferencial na hora de você ter um bom desempenho. Estude aquelas matérias que você gosta para aperfeiçoar mais. Mas estude aquelas que você sabe que não tem um desempenho tão bom para melhorar ainda mais. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Oi pessoal, Futebol Literário, tudo bem com vocês? Eu vim aqui, assim, rapidinho, muito um update para vocês. Como deu para ver ontem, deixa eu só fazer aqui, isso, rapidinho. Ontem eu parei, eu tava lendo essa página aqui, foi que eu parei, a página 61, e assim, muita coisa aconteceu até ali, muita coisa mesmo, porque a investigação já está um pouco avançada assim, o detetive ainda está na cena do crime, falando com as irmãs, inclusive tentaram incriminar uma delas, só que conforme a gente vai conhecendo as irmãs melhor, a gente vai vendo que não é só ranço, elas têm muitas mágoas e rancores acumulados,
é uma situação que não tem nem como explicar, porque elas são... Eu acho que se elas se amam de algum modo, porque não, assim, se elas não se amassem, eu acho que a situação ia ser muito pior. Eu acho que elas se amam um pouco, mas elas têm muito rancor da própria tia, que de algum modo elas também não ficaram, elas guardam muita mágoa dela. Tanto que uma coisa curiosa que mostrou aqui, que ela fez o testamento no qual ela obrigou as sobrinhas a cada uma ficar um dia da semana com ela. Elas cumpriram a parte delas do acordo, só que acabou na morte dessa tia. E as ramificações da investigação estão avançando e cada uma das irmãs estão sendo incriminadas e cada uma está incriminando a outra. É uma situação surreal explicar isso. É muito estranho mesmo. E o detetive está olhando todas as situações ali para ver o que ele pode abstrair dali, porque ele se sentiu bem confrontado. E honestamente eu me senti um pouco também incomodada com a forma como elas se dirigem, uma em relação à outra, e uma com a outra. Chegou um momento que tiveram que ser separadas ali. Os investigadores, o delegado, todo mundo separou elas ali, porque elas não conseguiam ficar no mesmo ambiente juntas, elas não conseguiam. É uma coisa surreal mesmo. Mas eu vou avançar aqui na leitura mais um pouquinho. Eu estou gostando até aqui, muito boa, bem desenvolvida. A gente fica muito curioso. E uma coisa que eu acho interessante em romances policiais é que eles nos levam para várias direções diferentes. São as várias teorias na nossa cabeça, são as várias teorias. A gente tem várias ideias e muitas perguntas. E se isso aqui tivesse acontecido? E se aquilo tivesse acontecido? É muito interessante a gente observar que o enredo da história faz a gente ir para várias direções diferentes. Mesmo ele já tendo escrito o romance, já tendo um suspeito certo, é aquele suspeito, mas a gente fica criando várias teorias na nossa cabeça, porque nem sempre o romance nos leva para aquilo que ele quer logo de fato, ele quer que a gente pense. E se aquele suspeito ali tivesse feito isso? Como você reagiria se fosse assim? Eu gosto desse tipo de romance por isso, porque ele nos faz pensar fora da caixinha. E daqui a pouco eu volto para falar com vocês sobre o que eu achei, porque eu acho que hoje eu termino. Tchau, pessoal. Oi pessoal, voltamos para o ponto de partida, eu acho, porque finalmente concluímos esta leitura. Só que, qual é a minha impressão? Tivemos um desfecho, ele foi um desfecho que eu gostei, porque temos o suspeito, temos a motivação, temos o porquê, no caso, e os meios e oportunidades. Só que foi o desfecho que eu esperava? Confesso que não, porque no final a gente fica com aquela sensação meio assim, chegamos a um desfecho, só que esse desfecho foi meio, sei lá, né, uma sensação meio amarga quando a situação se resolveu, porque qual é a impressão que a gente tem? Porque vamos falar deste livro primeiramente. Estava na minha meta ler 3 obras paraenses esse ano, essa já foi a primeira, então estou muito bem, estou feliz com isso. Voltar aqui para o enredo do livro, porque assim, temos o enredo, que é um homicídio que foi cometido e
7 sobrinhas foram as suspeitas, as testemunhas e também as vítimas, de uma certa forma, porque todas ali estavam no mesmo ambiente. Mas assim, eu não sei se é isso, não sei se era a intenção do autor, não sei se era a intenção do autor, mas a gente fica, no final, você fica com pena do algoz. O algoz é que é a verdadeira vítima. E no fim, todas as vítimas foram algozes de si mesmas. É essa a sensação que deu. Não sei se quando chegamos ao... Eu não sei como explicar isso, porque eu espero que vocês leiam esse livro, porque acho que vocês vão entender como é que eu estou me sentindo quando lerem. Porque quando eu tentei fazer... Não tentei fazer esse blog antes, no período que eu queria, aí eu tentei uma coisa totalmente diferente, eu tinha uma ideia diferente. Ainda bem que não deu certo, porque tinha que ser feito no período exato. A leitura não teria a profundidade que tem agora, pelo menos eu não teria a compreensão que eu teria agora. Porque, pensa, tirando o fato de ter uma pessoa que foi morta, 7 testemunhas e 7 suspeitas por um motivo provavelmente financeiro, tirando tudo isso, são 8 mulheres, incluindo a morta, que no fim foram vítimas e foram algozes ao mesmo tempo. Temos uma situação limite ali em que todas foram vítimas e todas foram culpadas. Então a gente chega ao desfecho desse livro com uma sensação meio amarga, acho que é isso. Porque a gente tem vontade de abraçar o algoz e dizer, olha, tá tudo bem, eu te entendo, eu não te julgo, eu entendo. E essa é que é a sensação, essa é a sensação na verdade. Então, eu estou muito feliz de ter lido esse livro, eu recomendo, dou 5 estrelas. Eu gostaria que ele fosse um calhamaço, mas gente, ele tem a profundidade de um calhamaço, ele tem, porque ele discorre as situações de uma forma muito boa. Mas ele fala sobre situações que estão acontecendo hoje, agora. Porque tirando o enredo principal, tirando o crime, tirando a investigação em si, tirando todos os pormenores dessa investigação, o autor falou de uma situação que acontece hoje. Que é uma situação muito estressante para todo mundo. Porque destrói não só a vítima, destrói todos. E foi abordada de uma forma que é muito boa e também incomoda muito. Mas eu acho que foi muito bem abordada. E chegamos ao final dessa leitura com uma sensação muito boa, mas ao mesmo tempo incômoda. E eu recomendo esse livro para vocês. Então, com todos esses pareceres, com essa opinião, vamos resumir. Esse vai ser o primeiro romance policial em que eu não julgo o algoz, pelo contrário, eu fico do lado dele. É a primeira vez que isso acontece, porque geralmente a gente gosta de ser feito de trouxa pelos livros de romance, de policial. A gente gosta de chegar lá no final e dizer, eu sabia, foi aquela pessoa. Mas quando você chega no final, você não fica com essa sensação, você não fica. A gente fica, deixa eu só ajeitar aqui de novo. Deixa eu soltar aqui de novo. Pegar aqui. E no final é isso. Quando você termina o livro, você fica com essa sensação. Era esse desfecho. Eu, de certa forma, confesso que eu esperava esse desfecho, mas esse vai ser o primeiro romance policial em que eu vou ficar do lado do criminoso, eu não vou ficar contra ele. Dá vontade de no final chegar e abraçar e dizer, tá tudo bem, eu não te julgo, eu entendo. E foi essa sensação que eu tive. Eu não sei nem se era essa a intenção. Na verdade, o que aconteceu aqui foi uma situação resultante de todo um estilo de vida que não se sustenta hoje, não se sustenta mais. Porque foram 8 mulheres, eu estou incluindo a morta nisso. Foram 8 mulheres que foram vítimas e foram algozes de si mesmas. E tirando
todo o enredo principal dele, é isso que a gente tem. Assim, nós temos 8 mulheres, incluindo a morta, que foram vítimas e foram alvozes. E no fim das contas é isso. Mas eu dou 5 estrelas para esse livro. Não tem nem mais, na verdade. Eu dou 5 estrelas para esse livro. Eu gostei muito da leitura. Eu espero ver mais obras dele. Eu espero que ele escreva mais obras nesse gênero. E recomendo para vocês, pessoal. Recomendo. Porque é um livro pequenininho. Mas com uma profundidade que vocês nem fazem ideia. E com isso aqui eu vou encerrar. Desejando muito que vocês conheçam essa obra. Se você gostou desse conteúdo e chegou até aqui, eu recomendo que você ative o sininho, se inscreva aqui no canal para poder acompanhar todas as novidades. Tchau, pessoal.